Por que existe a morte? Por que existe a doença? Por que o mal trouxe tanta desigualdade entre as pessoas? Quem é o responsável por ele? Foi Deus que quis assim ou o diabo que trouxe essa grande bagunça? Se Deus é amor, por que existe o sofrimento? Se Deus tem poder, por que Ele não interrompe o curso da maldade? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos responder estas perguntas de acordo com a Bíblia. O programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado aí pela sua companhia mais uma vez. Nós estamos aqui no programa Está Escrito, na série Origens. E para ajudar você a compreender mais sobre esse tema tão importante, deixa eu te mostrar aqui a revista Esperança, A Origem de Tudo. Você pode entrar em contato com a gente agora mesmo no WhatsApp 12 98244 4449 e pedir a sua, porque você vai receber na sua casa sem custo nenhum, tá bem? É só você mandar uma mensagem e nós vamos enviar no melhor endereço que você apontar. Nós fazemos isso, é claro, com uma parceria que nós temos com os Anjos da Esperança. Eu quero mandar um abraço para você que é anjo, muito obrigado, porque tudo que fazemos tem aqui a sua mão apoiando e nos dando condição de ir além, tá bem? Se você ainda não é anjo, é só entrar em contato com a gente, ligando agora para a Central Anjos da Esperança, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Seja um anjo e nos dê condição de fazer muito mais nessa parceria que é extraordinária, você anjo e nós aqui da TV Novo Tempo. Vamos entrar no tema de hoje. Nós vamos hoje entender como é que o pecado mudou todas as coisas. Deus é bom? Você se considera uma pessoa feliz? Você está satisfeito de verdade com a vida que você leva? Quando foi a última vez que você chorou? Você se lembra? Você já passou uma noite em claro porque não conseguia lidar com todos os problemas que você estava enfrentando? Você já sentiu vontade de desistir de tudo? Bom, o sofrimento, a ansiedade, a dor, a angústia que nós experimentamos na vida, eles nos fazem sentir um afastamento completo, às vezes, da ideia de que Deus é bom. Por exemplo, Nando Reis, um ex-vocalista da banda de rock Titãs, escrevendo para o Estado de São Paulo, ele escreveu a seguinte coisa, olha, infelizmente, ele disse, não acredito em Deus. Eu digo isso, infelizmente, pois essa impossibilidade muitas vezes faz da minha vida um trajeto silencioso e solitário. E ele continua, gostaria de dividir com alguém as penúrias e as agruras desta vida tão complicada. Quantas vezes não quis eu olhar para o alto e me sentir amparado pela mão do Senhor, quando me vi impotente diante de tantos perigos? Quanto temi pela vida dos meus filhos, vindos e criados para desfrutarem a graça deste mundo, mas que, como todos nós, são vulneráveis à violência que nos acua e nos ameaça. Me sinto só, sem poder pedir proteção para os meus entes amados. Não somente ele, mas Voltaire, o famoso escritor francês, ele disse assim, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Bom, não há nada semelhante a Ele que pode nos livrar da falta de sentido, do sofrimento, da angústia que a vida apresenta. Nós precisamos de Deus, como precisamos de um protetor. O mundo é triste, acho que você já percebeu, ele é sombrio demais, injusto demais, para ser dominado pelas forças humanas. Nós precisamos de algo, ou alguém que seja maior do que tudo o que nós vemos. Outra vez, é preciso pensar que o sofrimento, a ansiedade, a dor e a angústia que nós experimentamos na vida podem nos levar a um afastamento da ideia de que Deus é bom. Porque a morte, a desigualdade, os problemas, por que tudo isso existe? Quem foi que fez isso? O que a Bíblia fala sobre esse assunto?
Eu quero convidar você a ler comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, o texto que nos ajuda a compreender a origem de todas as coisas ruins. Ezequiel 28, a partir do verso 11, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Esta profecia de Ezequiel, dirigida ao rei de Tiro, dificilmente tem a sua limitada aplicação a este príncipe que viveu lá no passado. As figuras que são usadas aqui vão além da referência histórica daquela época. O contexto aqui parece indicar um significado muito maior. Mas por quê? Vamos relembrar algumas das afirmações que Ezequiel faz sobre aquele rei. Ele estava no Éden, no jardim de Deus, no verso 13. Ele diz que ele era o querubim da guarda ungido e que permanecia no monte santo de Deus, no verso 14. Diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Veja só que interessante, ó. Ao considerar a visão e o caráter e as atividades do rei literal de Tiro, Ezequiel, ele viu mais do que isso, ele viu mais longe. Por revelação divina, ele enxergou um ser invisível, mais poderoso do que o rei de Tiro. E esse ser, o rei de Tiro, servia. Essa visão ajuda a gente a entender qual é o problema do sofrimento. Por que existe o mal? Essa história é como se fosse o ponto de partida da entrada do pecado no universo inteiro. Esse é o relato mais antigo sobre como as coisas começaram a mudar por causa do pecado. A primeira coisa que a gente entende é a origem do problema do pecado, a origem do sofrimento. O surgimento do pecado apareceu em que lugar? A primeira pergunta que a gente faz é: quem era o diabo? Bom, ele era um querubim, um anjo que ficava muito próximo de Deus. Ali o verso 14 diz que ele era um querubim da guarda, ungido, que permanecia no monte santo de Deus, andava assim no brilho das pedras. A palavra querubim indica uma função de anjo. Ele ficava ao redor do trono de Deus, era como se fosse o porta-voz do Criador. Ele estava no monte santo de Deus, dessa forma, era o ser que estava mais próximo do trono. É por isso que alguns depois o chamaram de Lúcifer, que significa literalmente um portador de luz. Ele era um ser que tinha funções sacerdotais. Se você for olhar todas as 9 pedras mencionadas em Ezequiel 28:13, que é o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, todas essas pedras que aparecem aqui, que foram colocadas nele, são pedras que, de acordo com a Bíblia, estavam no peitoral dos anjos, aliás, peitoral daqueles que eram sumos sacerdotes, essas 9 pedras preciosas. Por isso que há uma relação entre o anjo coberto de pedras e o sumo sacerdote, que está lá no Antigo Testamento. Se você for olhar
o que a Bíblia diz em Êxodo 28, do verso 17 a 20. Então isso sugere que lá no Éden, lá no paraíso, no jardim de Deus, no Monte Santo de Deus, esse ser ele também tinha funções sacerdotais especiais, que eram realizadas para o Senhor, porque ele era um ser perfeito. Ezequiel 28,15 diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja, Deus criou um anjo perfeito, um ser que refletia a sua glória, que dividia com os demais seres criados a função de adorar o Criador. Agora, a segunda pergunta que a gente faz é, então quem que criou o diabo? Ezequiel 28,15 diz que ele era perfeito desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Veja, a palavra iniquidade que aparece aqui no texto, na língua hebraica, é a palavra raval, que significa distorcido. Veja, o pecado ele distorce, ele muda a essência das coisas. Se algo é bom, por causa do pecado, se torna mal. Se algo traz vida, por causa do pecado, ele passa a trazer morte. Se algo traz luz, por causa do pecado, ele traz trevas. Porque o pecado, ele é inversamente proporcional àquilo que ele oferece. Se ele oferece prazer, o que ele vai trazer? Dor. Se ele oferece vida, ele vai trazer o quê? Morte. Se ele oferece visão, o que ele vai trazer? Cegueira. Se ele oferece paz, ele vai trazer tormenta. Se oferece liberdade, ele vai trazer escravidão. Veja, o pecado apareceu primeiramente no coração do ser que estava mais perto de Deus, no lugar mais perfeito do universo, no céu. Agora a pergunta é, como que isso aconteceu? Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, Paulo diz assim, olha, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Veja, o pecado surgiu como um grande mistério. Ao permitir o pecado brotar, o diabo ao mesmo tempo passou a deter o pecado e ser detido por ele também. O pecado entrou no diabo, ou seja, o Lúcifer, o anjo de luz, se transforma no diabo, que foi o primeiro escravo do pecado. A Bíblia dá a esse ser maligno aproximadamente 40 nomes. Alguns deles, 1 Pedro 5,8 diz que ele é o vosso adversário. João 8,44 diz que é o pai da mentira. Lá também diz que ele é homicida. 2 Coríntios 6,15 diz que ele é Belial. Apocalipse 22 diz que ele é o dragão. Apocalipse 9,11 diz que ele é Abadom. Apocalipse 12,10 diz que ele é o acusador dos irmãos. Em Colossenses 1,13 diz que ele é o pai das trevas. Em João 14,30 diz que ele é o príncipe deste mundo. Mateus 12,24 diz que ele é o príncipe dos demônios. Efésios 2, verso 2 diz que ele é o príncipe das potestades. Veja, por causa do pecado, o anjo de luz se tornou o diabo. E agora uma terceira pergunta. O que foi que o diabo fez? A palavra diabo vem do grego e significa caluniador, acusador. O outro nome atribuído a ele é o nome Satanás, que vem do hebraico e significa adversário. Por que Lúcifer passou a ser o diabo, o caluniador, o acusador, e Satanás, o adversário? Ezequiel 28,16 diz assim, olha, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Olha só que interessante, o pecado fez com que 3 coisas brotassem do coração de Lúcifer. Primeira coisa, o orgulho. Segunda, a inveja. Terceira, o egoísmo. Veja, essa é a trilogia do mal, orgulho, inveja e egoísmo. Todo pecado que nós cometemos está baseado nessas 3 coisas. Como consequência, Ezequiel descreve um comportamento promíscuo da parte do diabo. A expressão aqui, multiplicação do teu comércio. A palavra aqui, comércio no hebraico, é a palavra recuo, que significa a ação de recular. O que é recular? Aliciar pessoas, ir de lugar em lugar fazendo fofoca. O diabo foi o primeiro fofoqueiro do universo, pois ele falou contra Deus de forma sutil. Ele começou uma campanha silenciosa de difamação contra Deus, contra o governo de Deus, contra a lei de Deus, contra o caráter de Deus. Como resultado dessa política suja no céu, ele conseguiu aliciar
muitos anjos para sua causa. Lá em Apocalipse 12:4 diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais ele lançou por terra. O que isso significa? Que a terça parte dos anjos ele conseguiu lançar por terra, e isso não é pouco. Por que ele fez isso? Isaías 14, do verso 12 a 14, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, tu dizias no teu coração, subirei acima nos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Qual que era o objetivo desse anjo? Esse anjo queria ter um trono. Quando isto lhe foi negado no céu, ele fez o que pôde para trazer discórdia, desavenças, separação lá no reino de Deus. O seu lugar já não satisfazia mais o seu coração, trazia para ele descontentamento. Agora, o seu interior refletia exatamente o seu novo estado, era dominado pelo pecado e, como consequência, ele passou a ser o diabo. Agora, vamos entender aqui, o que aconteceu depois que o pecado apareceu? Para onde é que o pecado foi? A gente percebe no primeiro momento que houve guerra no céu. Essa foi a primeira consequência. O diabo começou uma guerra no céu. Ezequiel 28:16 diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Veja, a violência foi a consequência interior daquilo que é distorcido. Veja, o pecado é violento. Ele destrói tudo que ele toca. Por causa dessa violência, o universo foi manchado. O céu, que era o lugar onde a glória de Deus habitava, testemunhou o surgimento dessa estranha força. O diabo agora não teria mais limites nos seus planos. É por isso que Apocalipse 12:7 diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram. Também pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Veja, o lugar de paz que era o céu se transformou num campo de batalha. A harmonia se desfez diante da desavença. Deus e o diabo agora pelejavam pelo controle daquele lugar. Mas a criatura não podia controlar o Criador. É por isso que Miguel, que significa quem é como Deus, e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que significa o destruidor. Veja, foi um acerto de contas. Deus oferecendo a possibilidade de perdão. Muitos aceitaram, mas a terça parte dos anjos não. E a pergunta que fica é: por que Deus não destruiu de uma vez o pecado, o diabo e os seus anjos rebeldes? Só imagina a cena. Se Deus destruísse logo, de uma vez, Lúcifer, sabe o que aconteceria? Ficaria uma interrogação. Se Deus é bom, por que ele não deixou o mal se manifestar? Os seres criados também teriam medo e não amor pelo seu Criador. Dessa forma, o diabo não poderia mais habitar na presença de Deus. É por isso que a guerra que começou no céu, ela veio para a terra. De que jeito? Ezequiel 28:17 diz aqui, olha: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Veja, quando ele foi expulso do céu, foi na terra que o diabo encontrou lugar. Foi aqui que ele conseguiu levar a termo toda a proposta que o pecado trouxe, que era criar um sistema de governo que fosse contrário a Deus. Lá em Gênesis 2, o verso 16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, o Senhor destacou duas árvores, a do conhecimento e a da árvore da vida. Aqui nós encontramos o livre-arbítrio que Deus dá. O homem podia e devia escolher vida ou morte, sofrimento ou a paz que Deus havia estabelecido na criação. E ele deu um conselho: olha, não comam dessa árvore. A árvore do bem e do mal, ela representa essa liberdade de escolher uma vida sem Deus, sem a sua influência direta. É por isso que Deus deu a capacidade de escolha, de planejar, de raciocinar. Por isso que ele não estabeleceu o destino, ele deu o raciocínio. Veja,
Uma mulher que se casa com um rapaz que bebe socialmente. E o casamento, ao fracassar, essa mulher pode dizer que foi coisa do destino? Veja, não. Tudo indicava que aquele rapaz ia ter problema sério com o alcoolismo. E se o casamento terminou por causa disso, foi fruto de uma escolha. Veja, nós vivemos colhendo os frutos que nós plantamos, ou que alguém plantou. O único lugar que Satanás pode tentar é nas nossas escolhas, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi ali nessa árvore que Eva ouviu uma voz, que não era de Deus, que também não era do seu marido. Ela foi atraída por essa voz, ela entrou em diálogo com o diabo e com os seus planos subversivos. A voz de Satanás desperta curiosidades. Eva comeu enganada e ofereceu ao homem, que comeu consciente. A desgraça do mundo pesa sobre o homem, porque ele pecou consciente. O que tinha no coração do diabo passou para o homem, a partir do pecado de Adão. Então a desgraça, ela veio para o lugar aqui onde nós vivemos. É por isso que os presídios, os hospitais, os cemitérios, eles anunciam os frutos do pecado. Sabe por quê? Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pecado é a separação de Deus. Se Deus é vida, o pecado é morte. Se Deus é paz, o pecado é turbulência. Se Deus é luz, o pecado é trevas. Veja, sutilmente assim o diabo prevaleceu contra o homem. Mas ainda hoje nós sentimos os efeitos terríveis dessa derrota. E a questão é, como é que o pecado ou o problema do pecado vai ser resolvido? Qual que é a cura para o sofrimento? Como é que o pecado vai ser vencido? A primeira promessa que está aqui em Ezequiel 28:17 diz assim: lancei-te por terra. Olha só que coisa. Diante dos reis te pus para que te contemplem. Deus tem o tempo certo para acabar com o sofrimento do pecado. Na sua agenda, ele estabeleceu que todos devem contemplar os terríveis efeitos que o pecado trouxe ao diabo e também, consequentemente, a todos aqui na terra. O universo de Deus, ele também contempla qual será o final dessa história. Apesar de nós vermos violência, dor, sofrimento, morte, doenças, o pecado não tem o controle da história. O controle da história não está nas mãos do pecado. Hoje, quando nós contemplamos os efeitos do pecado, nós apenas entendemos quais são agora os seus reais planos e quais são as suas terríveis consequências. É exatamente por isso que Deus tem a chave da história. Em breve Ele vai interromper o curso do sofrimento. Mas há aqui uma segunda promessa. 28, o verso 18 de Ezequiel. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Veja, Deus promete consumir completamente o pecado e seus terríveis feitos. Veja, não vai sobrar raiz ou ramos desse terrível mal. Olha, daqui a pouquinho, viu? Logo mais, ele vai tornar em cinzas diante dos nossos olhos e já não haverá mais morte, nem luto, nem dor, porque estas coisas serão passadas. Mas há uma terceira promessa, Ezequiel 28, verso 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Deus permitiu que o pecado fizesse o que há de pior, para que ele pudesse, o Senhor, mostrar o que há de melhor. Se o pecado é chamado de mistério, a Bíblia também apresenta um outro mistério, o mistério da graça. Lá em 1 Timóteo 3,16 diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A promessa de Deus é que o pecado jamais subsistirá. Ele não vai vencer. Onde abundou o pecado, diz a Bíblia, superabundou a graça. O pecado não tem a palavra final na sua vida.
na história e no universo. Deus e a sua graça serão vencedores nesse conflito. E essa história está se aproximando do seu final. E é aí que você entra. Se você só vê luto, dor, angústia, sofrimento e maldade, lembre-se, hoje você está contemplando os terríveis efeitos que o pecado trouxe. Mas daqui a pouco tempo, Deus vai te dar a graça e o privilégio de contemplar o funeral da morte, a morte da morte, a morte do pecado, o fim da angústia, o fim da dor. E a grande notícia é que Deus não vai permitir que o mal se levante uma segunda vez. A dor, o sofrimento, o pecado têm prazo de validade. Eles logo vão acabar. E eles vão acabar da mesma forma que o diabo, os seus anjos e também os pecadores impenitentes. Eles serão destruídos no lago que arde com fogo e enxofre. Daqui a pouco tempo, Deus vai se manifestar. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse assim: a razão da queda moral do nosso país se deve ao fato de que os pregadores deixaram de falar sobre o céu e sobre o inferno. Sabe, hoje eu estou passando aqui para lembrar você que existe um céu a ganhar e um inferno a se perder. No inferno, que é o lago de fogo e enxofre, serão destruídos o pecado, o diabo, os seus anjos rebeldes e os pecadores que não se arrependeram. Essa será a última cena de sofrimento e angústia. E então, o pecado não mais existirá. Esse não é o fim da sua história. A sua história termina com a eternidade, com o céu, com paz, com vida plena, com as pessoas que morreram crendo em Cristo sendo ressuscitadas e vivendo para sempre na presença de Deus. Esse é o seu final. É para lá que Deus quer te levar. Você quer se preparar para esse momento? Hoje você precisa escolher a vida, a paz e a bênção que só Deus pode dar. Ninguém pode escolher por você, você está entendendo? Escolha, se apegue a essa decisão e viva assim até o último instante, até a última consequência. A gente pode orar pedindo para que Deus te dirija? Então ore comigo. Senhor, estamos aqui em oração pedindo para que o Senhor nos dirija em nossas escolhas, para que nos afastemos do pecado, das artimanhas que Satanás coloca e apeguemos com todas as nossas forças em Cristo, na promessa e na graça de que um dia as coisas serão feitas novas completamente. É nesta oração que nós nos entregamos a Ti. A nossa vida, a nossa família, tudo que temos e somos, colocamos em Tuas mãos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Está com o coração mais leve? Essa é a imagem que você deve carregar no seu coração. E não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o próximo encontro aqui no programa Está Escrito.